Estava aqui aguardando conexão, aguardando se as coisas ficavam mais claras para mim, porque estavam meio nebulosas. Amanda, boa noite. Gente, essa é a live sobre a colagem, técnicas e significados. Eu entrei às 9 e teve um probleminha aí, mas eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Ana Rosa de Oliveira, arteterapeuta junguiana, e faço lives todas as quintas, 21 horas, sobre arte-terapia, técnicas, recursos, mitologias e coisas afins. Boa noite, meninas, estamos aqui ao vivo e a cores, tudo bem? Olá, Marina, Aline, Sueli, gente, que bom que vocês estão aí, que vocês entraram, que nós estamos juntas, porque hoje eu vou falar muito de colagem. É uma das minhas técnicas assim preferidas, eu diria, como artista, porque eu venho de uma escola de artes visuais com as expressões plásticas mais tradicionais, e a colagem é uma delas, tá? E eu sou uma arteterapeuta que adora fazer arte, então meu trabalho, antigamente, assim, bem no início, eu usava um pouco da colagem também para ajudar na minha criatividade, para sair dos padrões fixos, para sair dessa coisa muito quadradinha, de fazer técnicas, né? Vocês sabem que até hoje eu falo isso, né? Não gosto de ficar fazendo técnica. Eu gosto de abrir espaço para criatividade. E a colagem é uma delas. A colagem, ela liberta a gente da criatividade restritiva, aquilo que você só pode criar dentro de determinada técnica. A colagem nos ajuda a sair do padrão. Isso como artistas, né? Mas também na arte-terapia, tá certo? Deixa eu ver aqui o que tem meu cabelo. Então, eu tô hoje, inclusive, quero convidar vocês para uma vivência. Eu vou falar sobre tudo isso. Quero falar da vivência, quero falar da turma maravilhosa que o curso de desenho formou. O curso de desenho a gente encerrou ontem as inscrições, foi um sucesso, está sendo um sucesso esse curso, muito legal, né? As pessoas que curtem a interpretação dos desenhos. Então, tem aulas maravilhosas e muita gente. Nossa, eu não imaginei que fosse ter tanta gente assim, a fim de estudar e de aprender desenho. Quem está falando comigo aqui? Regina Seri. Oh, Regina, que bom, obrigado. Pois é, minha gente, já vi Carol, já vi Keiko, Dani, Lea, Juliana, agora apareceu, né, minha filha? Juliana Maia, terapeuta, que é minha filha linda. Eu pedi para ela me ver, para ver se eu estou aparecendo, porque não estava abrindo a live para mim. Eu tive que sair, dar um tempo e voltar de novo, Ju. Não sei o que foi, não sei se foi sinal, enfim, alguma coisa aí. E aí, oi, Viviane. Tudo bem? Amandinha. Eu vou vendo todo mundo por aqui, viu? Eva tá aqui. Marisa, Sueli. Olha quantas meninas legais. Marina. Ellen. Oi, Ellen. Saudade. Tudo bom? Soraya. Brenda. Tá aqui. Aline Castro. Nossa, que menina. Tem uma pessoa aí, plena, arte-terapia. Eu quero saber o nome, que começou a me seguir hoje, eu vi, não foi? Como é seu nome? É arte-terapeuta, artista visual, eu acho que também. Então, aqui é uma galera, e a maioria de nós todos assim, mulheres, mas aparecem homens também, todo mundo assim que curte arte, que curte sonhos, que curte os desenhos, interpretação simbólica de todas as imagens que são produzidas nas artes visuais e na arte-terapia. E assim, nós somos aqui simpatizantes e seguidoras de Jung, né? Eu sou uma junguiana, praticante, e há 17 anos eu estudo e sigo Jung e aplico Jung na minha vida.
E assim, eu gosto de passar esses conhecimentos para vocês, porque é a minha experiência como arte-terapeuta junguiana, mas também como pessoa seguindo o rastro, né? Essa trilha maravilhosa que Jung deixou pra gente, colocar na prática o conhecimento para a gente ter uma vida simbólica de qualidade, a vida intuitiva, né? Interpretar os nossos sonhos, aprender a perceber os sinais, farejar os sinais e entender o mundo a partir desse prisma que é o olhar para dentro e ver dentro para ver fora, né? E a minha vida também é muito pautada na espiritualidade. Eu tenho assim, uma formação, uma estrada muito longa de vida espiritual, eu sou espiritualista, então tenho uma formação e isso me dá uma base também para trazer esses recursos com um olhar mais amplo da alma humana, um olhar mais para a pessoa e para o que está além da pessoa, né? Esse ser de luz que vive dentro de cada um de nós. E é para iluminar essa luz cada vez mais, para não deixar que a nossa luz se apague nunca, que a gente faz artes, que a gente interpreta nossos sonhos, que a gente faz alinhamento de chakras, que a gente se energiza, né? Eu sou vegetariana, e aqui tem uma opção de gente que também é vegetariana, então a gente se alimenta melhor, come de uma maneira mais consciente, a gente faz essa alimentação consciente, né? Evitando os animais, a morte, essas coisas que eu acho que são os valores da nossa vida, tá bom? E por que eu tô falando tudo isso, antes de entrar no conteúdo de hoje? Porque nós estamos passando por um momento de muita dor e muito sofrimento, e a humanidade como um todo sofre muito, né, desde os primórdios, mas parece que atualmente isso tem se tornado mais forte, mais presente, mais próximo de nós. Antigamente a gente vivia muito mais vendo notícias pela televisão, hoje a gente recebe pelo WhatsApp as catástrofes, as mortes em tempo real, não é isso? E nós ficamos impactados, nós estamos vivendo muito impactados o tempo todo. Eu atendo clientes online, então eu entro muito na vida das pessoas porque eu sou arte-terapeuta, né? Além de ser professora de arte-terapia numa pós-graduação, eu também sou arte-terapeuta e atendo pessoas e sou supervisora de alunas e de outras arte-terapeutas. Então eu fico sabendo muito dos bastidores da vida das pessoas, do que está acontecendo durante essa pandemia com as pessoas. E eu decidi, já há muitos anos no meu trabalho, sempre contribuir da melhor maneira que eu possa para que as pessoas tenham um padrão de vida melhor e uma qualidade de vida melhor. Então eu sou uma arte-terapeuta motivacional, eu lido mais com essa linguagem de elevar, né, o astral das pessoas, de tirar as pessoas da negatividade, de destruir crenças limitantes, de elevar a alma, o espírito para um nível superior de consciência. Então eu faço um trabalho que é realmente para tirar a pessoa da estagnação e colocar ela em movimento. Porque nós nascemos para nos movimentarmos, e eu acredito que nós não nascemos para viver na sombra, nós nascemos para brilhar, né? Então, por que não brilhar? Vamos brilhar. O mundo tem a sua história, né? O nosso mundo, a gente sabe que tudo que acontece tem uma razão de ser, tudo o que acontece é parte do processo de construção e do processo de purificação do planeta e da alma humana. Então, vamos aceitar e arregaçar as mangas para fazer a nossa parte, para dar o nosso melhor e se tornar seres cada vez mais iluminados e felizes. Não tem razão para a gente viver na sombra e não tem razão para a gente ser infeliz. Nós somos seres de luz e nós viemos ao mundo para dar uma contribuição. O que nos falta é encontrar o lugar onde essa contribuição está. Saber o que é que eu vim fazer aqui.
Quando você descobrir o que você veio fazer aqui, você vai automaticamente se sentir útil, se sentir gratificada por ter isso para oferecer para as pessoas, por ter uma missão aqui na Terra e tudo isso. E eu considero assim a arte-terapia um grande canal de ajuda para os outros, um grande canal de prosperidade e de progresso para a alma, porque nós nos doamos. E através das artes, que coisa maravilhosa, né? Não poderia ser melhor a gente estar doando o nosso trabalho como a arte é, né? Fazendo arte e dando a arte como um medicamento para as pessoas, ensinando a pessoa a usar a arte para se curar. Isso é sensacional, certo? Eu considero isso assim um grande achado na vida, de nós sermos esse instrumento. O que fazer, né? O que achar, o que dizer da colagem? Colagem é uma técnica muito, digamos assim, intuitiva, mas ao mesmo tempo ela tem um lado que é a necessidade do racional. Então na colagem nós unimos as funções de pensamento, sentimento, intuição e sensação. Olha só que riqueza! Então essas funções, para quem não conhece bem Jung, são as funções psíquicas, tá? As funções psíquicas que Jung trouxe para nós conhecermos a nossa natureza, a gente saber como é que nós funcionamos, como é que nós vivemos no mundo, o que faz com que eu entenda que uma coisa é concreta e que a outra coisa é abstrata. O que eu posso perceber de algo que é líquido e de algo que é gasoso. O que me dá a certeza de que uma pessoa é boa para mim, para ser minha companhia, e outra não é? São as minhas funções psíquicas. Como é que eu sei que algo tem valor para mim e eu quero aquilo? E como é que eu sei que algo não tem valor para mim e não quero aquilo? Através das minhas funções psíquicas. Então, a colagem, ela ajuda a gente a equilibrar as funções. Nós temos essas 4 funções, elas se auxiliam entre si, mas nós temos uma função que é a nossa dominante, que é aquela que a gente usa mais, que é a mais fácil para a gente lidar com as coisas da nossa vida. Cada pessoa tem uma. Entre essas 4 seres humanos, Jung não gosta de que diga que vai dividir os seres humanos em 4 grupos. Mas se a gente for falar, para a gente só entender, pensamos assim, que essas 4 funções estão distribuídas em todos os bilhões de pessoas que existem. Então tem pessoas que são mais sensação, aquelas pessoas das coisas concretas, tem pessoas que são mais sentimento, aquelas que estão mais nos valores da vida, das coisas. Tem aquelas pessoas que são mais intuitivas, que ficam farejando os acontecimentos futuros, né? O que será que vai acontecer? E tem aquelas pessoas que são racionais, reflexivas, que querem explicar tudo da maneira como acontece, que usam muito mais o intelecto e tal. Então esses 4 grupos se misturam, tanto essas 4 funções se misturam dentro de nós e a gente fica usando elas alternadamente, mas temos a nossa preferida, como nas pessoas. Então na nossa família, por exemplo, tem pessoas que são mais racionais, que estão mais ali com o papel de manter as coisas numa determinada estrutura lógica da vida, mas tem aquele outro que está mais no fazer mesmo, de pegar o pano, varrer, limpar, cozinhar, trabalhar, mexer no jardim, tá? É a pessoa mais sensação. Essas pessoas estão juntas numa família porque precisa, para se complementarem. Tem aquele membro da família que é o intuitivo, é aquele que sabe que isso que está acontecendo poderá se transformar em algo maior, pior, melhor, e dar algumas direções para a família, não ficar tão perdida assim, vivendo somente o momento presente do aqui e agora, mas também pensar um pouco no futuro. Esse é o intuitivo, que fareja coisas que ainda não estão acontecendo e avisa todo mundo. Às vezes tem sonhos de coisas que vão acontecer, tá? Toda a família tem. E tem aquele do que é o sentimento, é aquela pessoa que está mais voltada
para as questões sentimentais da família, aquele que quer mais entender como é que cada um está se sentindo, se está todo mundo bem, se está todo mundo feliz, que quer investir o dinheiro, que quer tomar cuidado para não ficar todo mundo exposto aos perigos, então vamos nos unir, vamos ser solidários. Então, assim, numa família tem estas 4 funções misturadas nas pessoas também. E nós devemos, assim compreender o outro, ajudar o outro e se deixar ajudar pelo outro, porque justamente somos complementares, vivemos essa complementaridade. E isso é para dizer o quê? Que dentro de casa, vivendo dentro de casa, nessa pandemia, onde todo mundo não pode ir para lugar nenhum, tem que viver junto na família, vamos aproveitar esses momentos e fazer esses achados, né? Fazer esses equilíbrios, usar mais as pessoas que estão perto da gente, compreendendo qual é o papel dela, em vez de ficar brigando, discutindo, criando desavenças por causa das diferenças. Porque, na verdade, essas diferenças que estão na nossa família, elas são necessárias para suprir as necessidades de todos. Então, vamos olhar diferente agora para o nosso marido, para o nosso filho mais velho, para o mais novo, para a menina, para o menino. Nossa, ela é tão diferente de mim, só que essa qualidade que ela tem, eu não tenho, então isso me ajuda. Isso pode ser muito útil para mim, para eu despertar em mim mesma essa mesma qualidade que me falta, em vez de criticar e julgar, tá certo? Então, essa é uma mensagem que, intuitivamente, porque eu sou uma intuitiva, veio para mim hoje. E aí eu estou aqui começando essa live com essa conversa mais ampla, assim, mais sensível, né? Porque me sensibiliza muito realmente quando as questões das clientes chegam para mim e eu fico tentando encontrar meios de mostrar caminhos, né? Na verdade, eu sou isso. Léa me disse uma vez isso, você é mostradora de caminhos, e eu realmente me sinto assim. Acho que esse papel me cabe desde criança. Eu recebi essa missão, ok, minha gente? Mas voltando assim a nosso papo da colagem, que tem tudo a ver, porque colar, exatamente, é unir partes que não têm vocação para estarem juntas. Olha que definição maravilhosa. Então, quando nós colamos porque as coisas foram desgrudadas, rasgadas, cortadas, né? Então, quando as coisas são arrancadas do conjunto, do lugar onde elas estão juntas, daquele todo que elas formam ali, quando elas são tiradas dali, elas passam a ser diferentes, elas mostram suas diferenças, suas tendências, né? Então as partes ficam isoladas. Depois nós vamos colar isso de uma outra maneira, que não é a nativa, é uma outra forma, que cada um queira. E o que é que acontece? Nós descobrimos as diferenças, porque essas peças não se encaixam novamente, elas se tornam totalmente diferentes. E aí nós vamos buscar o quê? As tendências. Qual é a tendência desse pedaço para eu juntar junto com esse outro? Como é que eu vou fazer com que eles se encaixem, se encontrem? Isso nós fazemos nas famílias, isso nós fazemos nos grupos. Então, os grupos são pessoas, né, que vêm de diversas partes, como os pedaços cortados, colados de revistas, de jornais, do que você tirou. E aí o grupo se reúne numa sala e ali é como se você estivesse fazendo uma colagem, colocando essas pessoas tão diferentes para viverem juntas, para trabalharem juntas, para funcionarem juntas. E você aí aprende a natureza da colagem. E o que eu estou falando é da subjetividade da colagem, de uma maneira prática. Então, se você entender a colagem assim, vocês vão perceber que quando você estiver trabalhando com colagem, existe ali uma coisa muito linda, que é um pedaço que não quer ficar junto do outro. Um pedaço que é tão diferente do outro que ele resolve não se encaixar e você fica com ele solto na colagem, procurando uma forma de colocar ele na colagem. Às vezes você coloca,
forço uma barra, às vezes ele entra sendo um grande contraste e às vezes ele nem entra na colagem. Eu já fiquei com peças lindas, imagem, fotografias que eu queria muito encaixar na minha colagem e eu ficava com ela o tempo inteiro, toda hora dando um jeito, toda hora dando um jeitinho de colocar e essa imagem não entrava de jeito nenhum. E aí eu pego, guardo para em outra colagem eu fazer, entendeu? Isso é a vivência da colagem, da subjetividade da colagem. É trabalhar com esses pedaços, com essas partes, de uma forma que você compreenda ela, entenda o que ela é, como ela quer entrar, como ela quer se encaixar nesse mundo novo que eu estou criando aqui, tá? E o mundo inteiro também é assim, né? Quantas vezes a gente olha para o mundo e vê que tem coisas no mundo que não se encaixam, que tem uma tendência a sair, né, do mundo. Eu fiz decoração muitos anos, antes de ser arte-terapeuta, e uma coisa que acontecia na decoração, também é isso, a decoração é uma grande colcha de retalhos, que no fim tem que dar certo, né? A gente tem que orquestrar. E é como assim, nós somos como maestros, né? O maestro tem que fazer a orquestra tocar de maneira afinada, não é assim? Mas são vários instrumentos. Quando todos tocam juntos, é uma maravilha. A decoração também é assim. A gente vai levando cadeira, mesa, isso e aquilo, um monte de papel de parede, cortina, e vai montando essas coisas de forma que elas deem certo. Quando elas dão certo, fica uma maravilha. Mas tem projetos, tem peças na decoração que às vezes você quer colocar e você deixa ali e parece que ela está sempre indo embora, ela está sempre querendo sair, ela não encaixa. Então vem objetos para decoração que assim que a gente entra, nossa, isso daqui não devia estar aqui. Por quê? Porque ele está pedindo para ir embora, ele não deveria estar e ele não quer se encaixar naquele projeto, naquela sala, naquele ambiente. Isso acontece também. E na colagem acontece, e na nossa vida também. Quando acontecer isso, quando você estiver fazendo uma colagem, que acontecer este elemento, surgir este elemento que não se encaixa, como que você vai entender ele? Como algo que tem uma natureza distinta daquela colagem que você está criando, né? Gente, tá com chiado. Vocês estão me ouvindo com chiado, é? Eu não estava vendo, não estava subindo o nome aqui. Deixa eu ver aqui, quem mais está reclamando? Parece um motor. No celular tá perfeito e no computador tá ruim. Parece o ventilador ligado e nada disso estava aparecendo para mim. Não tá rodando aqui. Vem cá, vê se melhorou. Estão me ouvindo direitinho agora? Tá. Então, antes ninguém estava ouvindo nada que eu estava falando, eu estava ouvindo ruim. Tava me ouvindo ruim, foi? Vocês não estavam entendendo que eu estava falando sobre a subjetividade da colagem, foi? Eita, e eu não estava vendo vocês falando, vocês avisando. Porque a legenda não estava subindo. Bom, desde as civilizações, né, para a gente entrar um pouquinho mais agora na questão da colagem, da história, né, da colagem, desde as civilizações egípcias, imagine, e assírias, até as orientais, a colagem foi utilizada. A colagem, ela foi a maior expressão de artes que houve na antiguidade, tá? Ah, dava chiadinho, mas dava para entender. Eu quero fixar o nome dessa live aí para quem entrar agora mais tarde saber do que se trata. Quem pode escrever para mim aí? Escreve assim: colagem, técnicas e significado. E aí eu vou fixar aqui, viu? Já se deu para entender? Ah, que bom.
Estava ouvindo com barulho. Ah, que sofrimento! Quem pode fazer isso pra mim, me faz esse favor? Escreve assim, colagem, é o tema da live. É só digitar aí com letra em caixa alta, letra maiúscula, colagem, técnicas e significado. E aí eu vou fixar para quem entrar saber qual é o tema da live hoje. Oi, Luísa, até que enfim. Aê, Marina, conseguiu? Pronto. Acho que eu vou botar... O que eu peguei primeiro foi o de Marina. Keiko também escreveu. Obrigada. Acho que eu vou fixar o de Keiko que tá com a letra maior, tá bom? Obrigada, Marina. Então, gente, desculpem, eu não estava vendo vocês falando que o som estava ruim. E eu estava usando um microfone para melhorar o som, e aí o microfone, em vez de ajudar, atrapalhou, certo? Bom, então vamos falar da colagem, de por que a arte terapia usa colagem, por que a arte terapia usa tudo de arte? Por causa da história da arte. A colagem veio com uma história e ela nos influenciou, ela foi influenciar desde a pintura, porque já existiu o mosaico bizantino, já existiam muitos estilos, né, de mosaico, desde a arte egípcia, que era feita com mosaico. Mosaico é um tipo de colagem, e de lá para cá isso foi influenciando a arte, o olhar, né, o vitral, tudo foi pedaços, né? A história foi sendo contada em pedaços. Então nós temos uma grande jornada de colagem na história da arte. E se vocês puderem ler um pouco, quem for trabalhar com colagem, ler um pouco o histórico, a essência da colagem, vai entender por que na arte terapia ela funciona como uma base para o trabalho terapêutico. Ela vem no início. Na história da arte também foi assim. Ela também veio no início. A colagem, ela libertava o artista daquela superfície do quadro dura, né? Eles começaram a sair dali em busca de pedaços de realidade para trazer, para colar na tela. Então isso aconteceu com o cubismo, aconteceu com o dadaísmo. O cubismo, por exemplo, é aquela pintura, né, com o desenho de pedaços de coisas que vão sendo vistas de diversos ângulos. Então, o corpo, como Picasso desenhava as figuras, as imagens, como Roger Braque desenhava. Então, vários cubistas trouxeram para suas pinturas pedaços de realidade, é assim que eu chamo, porque quando eu pinto e pego coisas da vida cotidiana para colar na minha pintura, eu estou trazendo coisas do mundo concreto. Então esses pedaços vêm e são inseridos ali, vêm fazer parte daquele universo da pintura que é bidimensional. Eu adoro fazer isso. Eu gosto, minhas pinturas, elas são texturizadas, elas têm coisas incrustadas, porque eu não fico satisfeita com uma pintura muito chapada, lisinha. Então eu entranho coisas na pintura. Tanto que eu me tornei mais uma escultora do que uma pintora, porque eu trabalho com o tecido, esculpindo justamente o tecido para ele ganhar dimensões tridimensionais. Eu não fico com tecido, não trabalho com tecido esticado, eu trabalho com tecido torcido, amarrado, rasgado, desfiado, sempre tirando dele algo que faça ele viver, se movimentar mais, entendeu? E essa é a natureza da colagem na arte moderna. Ela entrou na pintura para criar relevo, para trazer pedaços de uma realidade que não era parte daquele universo que os artistas vivenciavam. Então, quem fez isso? Pablo Picasso, né, que já falei para vocês. Eu anotei aqui o nome deles para não me esquecer. Roger Braque também.
Max Ernst também, Henri Matisse também, Kurt Schweitzer também, e assim, todos esses nomes maravilhosos, né? Eles são grandes influências na arte moderna. E vocês vão ver a partir do momento em que isso acontecia no trabalho deles, a transformação que vinha depois. Então, antes eles pintavam, eles tinham uma pintura que seguia a escola acadêmica da pintura, com técnica, cada um no seu estilo. Depois que o cubismo chegou, que o dadaísmo apareceu, que esses estilos mexeu muito com a cabeça de um grande número de artistas, e eles entraram para essas escolas e começaram a influenciar seus trabalhos, trazendo coisas do mundo externo para a pintura. Então tem pinturas de Roger Break, por exemplo, que tem pedaços de jornal, imagens, coisas de jornal, letras, né? De Picasso também. Tem pedaços de instrumentos musicais recortados em papel de parede, que na época se usava muito papel de parede. Eles pegavam as figuras, recortavam em papel e colavam na pintura. E essas pinturas são lindas. Eu não sei se vocês curtem, eu acho o cubismo maravilhoso. E o dadaísmo libertou a gente para fazer muito mais o que quisesse da pintura do que seguir as escolas tradicionais. Então a gente teve muita liberdade nesse lado, né, quando a arte moderna apareceu, e eles começaram a fazer essas coisas até chegar a rasgar a tela para poder atravessar de tal forma a estrutura que chegou a fase onde as telas eram rasgadas. Então a gente tem uma vivência, né? Vivenciar isso, para mim, da história da arte na arte-terapia é muito importante, porque quando você está ali atuando como arte-terapeuta com seu cliente, isso surge para você. Por quê? Porque está no inconsciente coletivo da humanidade. Nós não estamos, nós não somos folhas em branco. Um cliente que chega na arte-terapia e começa a fazer arte, ele não é uma página em branco. Ele traz uma história dele e ele traz toda a influência da história da arte, tá? A Aline diz: amo as colagens de Matisse. Tive o prazer de ver uma exposição dele na Caixa Cultural. É maravilhosa, maravilhosa. Eu fui assim desde pequena, quer dizer, desde o meu início como artista, né? Pequena, que do início, né? Da minha infância como artista. Que era Matisse, Miró, que eu mais curtia, Picasso, que eu mais amei muito assim, Paul Klee. E meu trabalho teve muita influência, né, dessas figuras, principalmente porque eles usam as cores que eu amo tanto. Meu trabalho sempre foi muito colorido, na época que eu pintava tecido, que eu fazia essas coisas assim mais para decoração e artesanato, e era muito colorido. E Matisse é cor pura, né? Matisse, ele chegou ao ponto de não pintar mais. Quando ele não queria mais pintar, teve uma fase dele que ele recortava os pedaços de papel colorido para botar na pintura, para ter a vivência de estar colando a própria cor. E ele fala isso, que era diferente ele pegar um pedaço da cor em papel e colar lá, que essa cor ali estava viva, em forma, ela sendo ela mesma. Ele tem, as colagens dele são lindas, né? Muito vívidas, e eu adoro as colagens de trabalho de Matisse. Então, gente, para nós, como arte-terapeutas, a influência da arte moderna é importante, e você pode, no seu trabalho, fazer citações, fazer provocações para o cliente, trazer imagens das pinturas, trazer imagens das colagens desses artistas, ter postais ou abrir livros de artes e mostrar para que a pessoa conheça e veja com o que ela se identifica. Quando a pessoa olha para aquelas imagens, ela é uma provocação visual, é um estímulo para o cérebro, e ao mesmo tempo você está apresentando
o inconsciente coletivo, aquilo que existe, né? Aquilo que já existe. E muitas vezes o que a gente pode fazer, se a pessoa gosta demais, se identificou, trabalhar com aquela imagem com a pessoa, fazendo aquelas perguntas, né? Aquelas perguntas chaves, fazer com que ela escolha cores ali, dialogue com aquela imagem e depois pinte o seu próprio sentimento, a sua própria interpretação daquilo que ela sentiu. Por quê? Porque aquela imagem, aquela pintura despertou nela alguma coisa. É igual você trabalhar com qualquer outro arquétipo, né? Trabalhar com um tarô, trabalhar com um cartão postal, trabalhar com uma fotografia de família. Você pode pegar um livro de história da arte e mostrar para seu cliente, folhear, falar sobre um estilo de artes que você, principalmente, se você percebeu nele alguma inclinação no desenho dele, algum traço que lhe leva a algum estilo da história da arte. E aí a pessoa se sente pertencer, dá uma sensação de pertencimento. E a colagem, ela vai ter essa possibilidade de você poder ressignificar um trabalho como esse, que é imprimir a imagem, depois a pessoa fazer colagens desfazendo aquele trabalho e refazendo da maneira dela. Que a colagem é o quê? É a gente pegar um universo que já existe, né? Desmanchar, desfazer e refazer ao meu modo. Então esse mundo eu faço do jeito que eu quiser. Fazer a sua reinterpretação de qualquer coisa. Essa é uma das técnicas, é uma forma de você poder trabalhar com a colagem. Então, tem outras características da colagem que eu gostaria de abordar aqui, que ela tem uma grande versatilidade no uso dos materiais. Isso porque na história da arte não se colava somente papel. Colava-se o papel colorido, se colava jornal, eles colavam também o linóleo, se usava muito linóleo, e depois começaram a colar pedaços de madeira, ferro, fragmentos de coisas e achados na rua, né? Garimpagem. Kurt Schweitzer. Eu acho que o nome dele fala assim, viu, gente? Eu vou falando porque não sei qual é o idioma. Ele fala esse idioma, né? Da forma como eu leio, eu pronuncio. Mas esse cara aqui, que eu gosto demais, eu acho que o nome dele é isso mesmo. Ele fazia o que com a colagem? Ele pegava coisas achadas na rua e levava para o ateliê dele e colava nos quadros. Ele trazia aqueles universos achados e depois ele fazia aquilo pertencer a um universo próprio. Ele levava aqueles materiais. Quando ele fazia isso, ele dava uma outra personalidade à pintura e passava a ser contada ali uma história daquele material, daquele fragmento anônimo que ele tinha encontrado. E ele fazia isso. Eu acho isso uma poética lindíssima. Eu já fui muito catadora de coisas diferentes por aí. Quando eu viajava, eu andava pelos lugares, passava na rua, olhava uma coisa assim diferente, que na minha fase de colagem já parecia até uma catadora mesmo de metal, de qualquer coisa. O que eu achava de muito diferente, de muito estranho, eu pegava, disse, não serve, não, eu vou levar pra mim. E fiz muitas coisas diferentes assim, inclusive uns panos pendurados na parede e eu prendia nele fragmentos de grade, chaves, coisas, vendia um monte. Então, ainda tenho um. E hoje eu faço mais, né? Faço muitos ainda tô nessa pegada de fazer os panos, os painéis, mas eles são... Eu vou até virar aqui para ver se dá para vocês verem aqui na parede. Tá vendo? Esse daí, ele tem... Deu pra ver? Ele tem fragmentos ele tem restos de bijuteria, ele tem bordado, ele tem retalhos de tecido bordados por cima, prendendo várias coisas que eu vou juntando, e um belo dia eu vou lá e colo, né? Vou colando tudo. Então eu colo até hoje. Só que hoje, ao invés de usar cola e tesoura, essas coisas, eu uso mais tecidos e coisas que eu vou colando com linha. E... Bom,
essas características na colagem. O que é que tem de muito interessante é essa questão da gente poder usar o material que já está pronto. Essa é uma outra característica que eu trouxe para a arte terapia também. Por que isso? O cliente, às vezes, na arte terapia, ele tem medo do compromisso de ter que criar alguma coisa. E com a colagem, você oferece a ele um universo que já está pronto e ele precisa somente escolher as coisas e se apropriar dela e colocar lá, num lugar, montando com a sua própria composição. Isso oferece segurança. Se fala, uma das principais características que a gente lê quando lê sobre colagem, quando fala sobre colagem na arte terapia, é essa sensação de segurança que ela oferece para quem está começando. Por quê? Porque ele pega um universo que já é pronto, ele não tem que desenvolver uma ideia do zero, ele já tem um detalhe, ele já tem uma figura e ele só vai compor, né? Mas eu discuto um pouco isso porque eu já tive clientes que sente frio na barriga quando coloca na frente uma página em branco e um monte de recortes do lado para ela ter que resolver o que fazer, como colar aquilo. Então é uma segurança relativa, entendeu? Tem esse aspecto da segurança para quem domina de alguma forma o seu emocional, para quem não tem medo do desconhecido, para quem já está de uma certa forma resolvido. Mas uma pessoa que está numa crise, que está com muita dúvida, que tem medo de se expor, quando você dá uma quantidade de figuras para ela recortar e decidir onde colar, o que fazer com essas imagens e como colar, ela se sente desafiada, tanto quanto uma pessoa que vai pintar uma tela em branco ou um escritor com uma página em branco que tem que começar a escrever. Então é uma segurança relativa, tá certo? Então temos que perceber o que é que o cliente sente. Não é que colagem vai servir para todo mundo. Às vezes ela desafia a pessoa e ela fica insegura e ela não quer ir mais na sessão, não quer ir mais para a terapia. Porque ela sente que mesmo a colagem, para ela, é muito. Então, em que estágio a cliente está? A gente tem que observar isso. E eu, por exemplo, dar uma dica para vocês de como é que eu lido com a colagem no setting terapêutico, atendendo as pessoas presencialmente, tá? Eu tenho várias caixas que chamam de boxes. Eu tenho os boxes onde cada uma tem uma quantidade de recortes temáticos que eu já coloco várias. Porque como eu vou fazer colagem também, então eu já sei onde eu tenho cores, né, somente cor chapada, onde eu tenho fundos que é mar, fundos para que servem de noite, fundos de sol do dia, imagens de animais, imagens de pessoas, imagens de crianças, imagens disso, imagem daquilo. Então eu vou fazendo boxes, boxes e boxes e fica ali já recortado. E quando a pessoa pega, ela já não tem uma revista para ficar folheando. Essa coisa de folhear a revista na sessão é péssimo, eu não concordo. Abrir revista e ficar folheando, porque a pessoa divaga, sabe? Começa a ler texto, aí demora muito de escolher, você dá um tema, mas ela começa a entrar na viagem da revista. Então, se você já destaca as figuras e coloca somente a figura em caixas, e eu tenho uma caixa que é somente de palavras, porque a pessoa mergulha ali e vai puxando palavras soltas de textos, e a palavra fala com ela, então ela escolhe a palavra e cola, entendeu? A Aline perguntou uma coisa aqui. Parece insegurança inicial, pode-se oferecer uma composição pronta para o cliente alterar. Sim, ótimo, ótimo. E Débora, quando a pessoa só consegue escolher as imagens e não consegue colar, o que fazer? Sabe o que é que eu faço? Eu coloco eu dou a folha de papel, deixo ela colocar as imagens em composição, sem colar, só arrumar do jeito dela. E depois tiro foto. Não precisa colar. Se ela não quer se comprometer com a colagem, você fotografa. Arrume aí como você quer, fotografa. Arruma de outro jeito, fotografa. Arruma de outro jeito, fotografa. Deixa ela arrumar de quantas maneiras ela quiser. Porque ela não quer se comprometer.
e isso daí é uma fase. E é bom ela passar por essa fase, reconhecer isso. Ela não quer se prender a nada, ela não quer decidir, definir. Tudo bem, a gente tira uma foto, que vai ser muito legal, porque eu inclusive faço isso, eu trabalhando, eu não colo de primeira, eu boto as imagens todas no lugar, e boto uma fitinha adesiva embaixo, para o vento, né, que aqui é ventilado, não jogar as figuras para qualquer lado. E aí eu boto uma fitinha adesiva atrás e coloco elas na posição, fotografo. Depois mudo tudo de lugar até eu achar a definitiva. Quando eu chego naquela que eu quero, aí eu fixo, aí eu colo, viu? Também eu gosto de trabalhar com a cola bastão, primeiro, porque a cola em bastão, ela não cola logo. Aquela cola molhada, eu não gosto de cola branca, de colas úmidas com papel, isso não dá muito certo. É cola bastão que eu gosto de usar. Fita adesiva, fita crepe, que é fita adesiva que não rasga o papel, embaixo. E a fotografia. Fotografar colagem é tudo de bom. Você fotografa com o celular na vertical, você vê se ela vai ficar bem na vertical. Você bota na horizontal, aí você vê qual é que é melhor. Às vezes é de cabeça para baixo, aí você vira. Então o celular, minha gente, hoje em dia ajuda a gente fazer composição e tudo. Também já passei por essa experiência, quem está falando isso, Viviane. Também já passei por essa experiência, em que a cliente escolhe várias imagens e não cola nada. Isso, vamos trabalhar com essas clientes assim. Bota a fita crepe embaixo, manda ela arrumar, tira uma foto. E deixa ela livre para que, se ela quiser desfazer, colar de outro jeito. Isso aí, inclusive, ela pode não gostar do contato com a cola, viu? Não querer colar porque não gosta de mexer com cola. Mas isso não tem problema nenhum, isso é um sintoma. Que com o tempo, ela fazendo, ela se sentir mais segura, vai passar. Você vai escolher técnicas também de trabalhar com diversas outras modalidades de colagem. E aí você vai ver. Eu vou falar de outra técnica agora, tá? Falei da colagem de acessórios, né, de fragmentos, que é uma que a gente pode trabalhar na arte terapia. O decoupagem vem daí, da colagem de coisas estranhas reunidas no mesmo espaço. Quando a gente faz, não é decoupagem não, é assemblagem, desculpem, decoupagem já é outra coisa, passou aqui na minha cabeça. É a técnica do assemblage. A assemblage é essa técnica de reunir coisas estranhas juntas para fazer uma composição, que pode ser feito dentro de caixa, pode ser feito em uma tampa, pode ser feito num quadro, pode ser feito onde você quiser, né? Numa vitrine. Então, a assemblagem, essa colagem mista, deu origem a essa assemblagem, que é você guardar coisas e depois montar um quadro com elas. E na arte terapia a gente pode fazer com as memórias das pessoas, né? A pessoa que às vezes tem guardados vários retratinhos, santinhos, o texto da primeira comunhão. Às vezes a pessoa tem lencinhos, lembrança da avó, caixinha de música, não sei o que. Você pode fazer com ela colagens em cima de MDF, ou em caixinhas de MDF, ou em Eucatex. E essas coisas serem coladas ali. Então dá uma cor no fundo, pinta o fundo. Trabalha com uma estrutura no fundo que fique bem bonita, para a pessoa sentir vontade de fazer, para ficar atrativa. Manda ela escolher uma cor ou uma textura, e ali ela contar a história dela. Então ela pode usar isso de diversas formas. Eu já fiz inclusive em caixas de MDF com vidro para proteger as peças, as coisas que estavam dentro. Então pode ter as caixinhas de MDF, você mandar fazer para ter no ateliê, ou a própria pessoa mandar confeccionar aquelas caixinhas que são de vitrine, para guardar a bijuteria, ou fazer elas sem tampa, aí não importa, para pendurar depois, para guardar, né? Aí vai depender do objetivo. Mas isso dá muita conversa, isso se descobre muita coisa, porque vai tocar no ponto do sentimento. É um trabalho muito afetivo quando a pessoa traz coisas dela para aprender
para colar num trabalho. Então isso dá dignidade, dá valor, a valor afetivo. Ela vai contar essa história e você vai acessar alguns complexos ali, porque é a intenção, né? A gente está em terapia, na verdade. Então está fazendo a arte, mas tem por trás um olhar terapêutico de que essas peças venham a contribuir para o inconsciente enviar seus símbolos, para que algum complexo seja acessado e essa pessoa possa liberar essa energia através desse trabalho, ela se libertar de alguma coisa que vai ficando mais claro para ela. Então a gente tem que lembrar que a arte é maravilhosa por isso, porque ela serve de canal para o inconsciente envie seus símbolos e a gente ali com um olhar terapêutico para interpretar, para entender e ajudar a pessoa a se libertar dessas correntes, né, dessas amarras. Bom, outra técnica de colagem interessante que é feito com papel, somente com papel colorido, sem usar figura. Então tem a das imagens, né? A Keiko está me fazendo uma pergunta aqui. A colagem no atendimento online, você acha que pode dar certo colagem digital? Para isso, a cliente tem que ter outros conhecimentos. Outros conhecimentos. Olha, quando você for trabalhar com a cliente usando os recursos digitais, você tem que ter certeza de que ela domina os instrumentos digitais, de que ela não vai ter problema de clicar aqui, clicar ali, baixar isso, baixar aquilo, entendeu? Você vai usar aplicativo, porque a maioria das pessoas ainda não domina direito essas técnicas, essas ferramentas. Se dominar, tudo bem, é imagem do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Mas o conflito é que se a pessoa você vai para terapia para se libertar de conflitos e a gente cria um conflito dela com o mundo digital, aí pode ficar complicado. Muita gente não sabe fazer colagem digital, viu, Viviane? Não é uma coisa simples, não. A gente tem que quebrar a cabeça, mas o mundo digital é todo assim. Se você quiser fazer uma colagem, quiser fazer alguma coisa, tem lá um tutorial no YouTube, você bota lá colagem digital, né? Como fazer colagem digital. Vai aparecer um tutorial no Google ou no YouTube mostrando como faz. Se não souber usar, Keiko diz que faz com PowerPoint. Se não souber usar o PowerPoint, tem tutoriais ensinando como usar o PowerPoint. Tudo que você quiser, pergunta ao Google ou você vai achar no YouTube. Tudo! É assim que eu aprendo tudo que eu quero saber, viu? Vou lá no YouTube e pergunto. E aparece imediatamente um professor que me ensina. Pronto, então é isso aí, gente. Falei do MDF. Outros suportes ótimos para se trabalhar também é Eucatex, papel duplex, papel Panamá, cartolina. A cartolina eu já não aconselho muito, mas para papel pode. E o papel liso em vez do papel de revista. Se você tem papel colorido, papel verde, azul, amarelo, de cores chapadas, papel de seda, aqueles papel crepom, esses papéis, eles funcionam como tintas na colagem. Eles não têm figura nenhuma. Então o que você faz? Corta eles na forma da figura que você quiser. E ele entra na colagem como aquela figura pintada. Por exemplo, você quer um homem azul. Você vê a imagem do homem na revista, a figura do homem está lá. De chapéu, de terno, todo vestido, normal. Você quer essa mesma figura azul. Você coloca este homem em cima do papel e risca, contorna ele, né? Contorna, recorta e você vai ter ele na figura azul. Você pode ter ele em amarelo, pode ter ele em vermelho. Quando a gente quer duplicar, triplicar uma figura, somente fazendo as sombras dela, a cor, né? Você tem a mesma figura e você vai só decalcando ela nos papéis coloridos que você quiser. Então vai aparecer esse homem 10 vezes até na colagem, um de cada cor, certo? É muito interessante.
E isso faz parte das técnicas de colagem, que é usar o papel colorido, papel chapado, como tinta para pintar coisas que você quer, que não seja figura da revista direto, uma figura sua, um desejo seu, uma letra, né, que você quer, você vai lá e decalca, recorta e traz para a colagem. A outra coisa muito interessante é vazar as figuras, isso já é uma outra técnica. Eu tenho uma cara, por exemplo, lá, um rosto da pessoa, né? Digamos que eu tenho a figura de Einstein, tá? Como é a tradicional figura de Einstein, ele tá de óculos na ponta do nariz, né? Com a língua de fora. Eu não sei se é de óculos ou sem óculos, eu sei que ele bota aquela lingona para fora. Aí você pega essa imagem dele, vaza a boca, vaza os olhos, ou seja, tira a língua, né? Tira os olhos dele e no lugar você coloca outra coisa. Então você pode fazer saindo da boca dele o que você quiser, dos olhos o que você quiser, porque por trás você vai colar a imagem. Digamos que a gente queira que saia no lugar da língua de Einstein, saia uma flor. Aí você vaza a figura dele, tira a língua, pega a flor, bota por trás, cola ele em cima. Então é uma colagem sobreposta, né? A gente faz sobreposição de imagem. Aí vai ficar Einstein com a boca aberta e saindo uma flor. E os olhos podem sair de dentro dos olhos dele também, borboletas. Façam, deixe sua imaginação extrapolar, porque a colagem permite isso. E falar o que quiser. Você pode fazer da boca saindo palavras, viu? E pode fazer isso com qualquer imagem conhecida, desconhecida, porque o dadaísmo era assim, ele era meio anarquista, né? Você mudar exatamente a concepção da imagem, da figura. Essa é a liberdade da colagem. E o suporte tem muito a ver com o resultado do trabalho. Então, escolher o suporte certo, vai fazer com que no final o trabalho tenha uma consistência. Se você vai colar muitas coisas pesadas, você vai precisar de um suporte que aguente coisinhas pesadas. Então, vai trabalhar no Eucatex, vai trabalhar no MDF, ou vai trabalhar no papel, no cartão, né? Aquele papelão Panamá. Se são coisas leves, se você vai colar somente papéis texturizados, coisas assim, você pode trabalhar na cartolina e depois fixar ela de alguma forma, viu? Bom, agora eu vou falar dos aspectos psicológicos, tá? Eu tô aqui com o meu roteiro aqui, porque senão eu me perco. Falo. Eu devo agora falar sobre os aspectos psicológicos que a colagem na arte terapia, ela não tem um desejo estético, né? Que a gente sabe disso. Nós aprendemos as técnicas, mas não vamos cobrar dos nossos clientes que eles façam nenhuma obra de arte, viu? Ele vai trabalhar livremente, deixa à vontade. Você dá a consigna e sabe o que você pretende dali, a subjetividade da colagem, a subjetividade daqueles materiais que vão ser usados. Vou misturar a pintura com colagem. Por quê? Tem aquela fase da pintura que eu estava falando para vocês, né? Que os artistas eram pintores e eles começaram a inserir nas suas pinturas a colagem, mas eles pintavam. Eles já estavam pintando e colocando colagem no meio da pintura. Então isso é uma técnica mista e a gente pode trabalhar com isso na arte terapia, tranquilamente. Ter todo o material de pintura na mesa, ter os materiais de colagem, falar para a pessoa dessas possibilidades, mas deixar que ela escolha livremente. Quando eu coloco a pintura junto, eu estou visando trabalhar com a função sentimento. A colagem, ele está rasgando. Se eu estiver trabalhando com a colagem rasgada, eu estou trabalhando com a sensação. Quando a pintura entra, eu junto sensação e sentimento.
E aí eu estou fazendo a pessoa entrar em contato com a realidade, sentindo, valorizando, refletindo sobre isso. Então eu tenho sempre busque qual é o propósito dos materiais que você está entregando para que a pessoa possa trabalhar de uma maneira também mais equilibrada nas suas funções. A Ângela Filippini, ela fala da colagem o seguinte, ela diz que a colagem oferece um campo simbólico de infinitas possibilidades. Eu acho também, eu vou fundo nisso daí. Ela fala da estruturação que a colagem oferece, da integração, da organização espacial e da descoberta das novas configurações. E quando a gente coloca isso para a vida, você vai ver que na colagem a pessoa está se trabalhando justamente nesses aspectos para levar isso para a vida dela. É uma transposição da linguagem. A gente não quer que ela vá pendurar a colagem dela na parede. Ela quer que ela faça essa colagem, o que a colagem oferece, os benefícios, que ela traga para a vida dela. É um aprendizado. Então, sempre no final do trabalho, a gente pergunta o que foi significativo para você, como você pode levar isso para a sua vida, em que aspectos da sua vida você pode usar o que você aprendeu aqui nessa colagem, né, o que a gente trabalhou aqui. Uma outra coisa é que a colagem, né, isso que a Ângela fala também, que eu achei importante, ela fala que a colagem dá pista simbólica, não só analisando a natureza das imagens escolhidas, mas também por meio da relação estabelecida entre as figuras, pela presença de polaridades cromáticas. E nesse aspecto, eu vou lhe dizer, quando eu faço a leitura de uma colagem, o meu olhar vai direto na primeira coisa que vai, é nas cores. Quais são as cores opostas que estão reunidas na colagem? E essa relação entre as polaridades fala sobre os conflitos dos sentimentos da pessoa. Porque a cor está relacionada a sentimento e você vai ver ali vermelho, azul, vermelho, verde. Às vezes a imagem fala de um jeito, fala uma coisa, mas as cores estão dizendo o contrário. Então, o conflito existe dentro da pessoa. Ela escolheu a flor, né? Porque a tendência do ego, a tendência da persona é disfarçar os problemas, é não olhar diretamente para os problemas. Então, através da colagem, muitas vezes a pessoa camufla o que está sentindo, colocando uma imagem linda, bonita, flor de transformação. Às vezes, a pessoa na colagem, ela está fazendo uma oração para que a situação melhore, fazendo uma oração para que a coisa não aconteça. Ela começa a botar imagens de símbolos sagrados para ela, de transformação de fora para dentro, para que seja assim, sabe? Aquelas colocações. Aí eu aproveitei, às vezes elas dizem assim uma frase, eu aproveitei e coloquei aqui um coração para trazer o amor para essa situação. Imagine, isso é um desejo, né, de colocar algo que está externo a ela, que nesse momento ela ainda não tem capacidade de ser amorosa nessa situação, mas aí ela traz a ideia do shopping, digamos assim, entre aspas, do shopping da mesa, das imagens, pega lá um coração e coloca. Isso daí é um curativo, gente, é igual a um band-aid. A ferida está lá por debaixo do coração. Então, a gente, assim como as terapeutas, não se deixar encantar pelo mundo das imagens é muito importante, porque a cliente está se encantando, ela está tentando disfarçar. Né, Sherry? Realmente, é incrível. Mas essa experiência que eu estou passando para vocês aqui. Acontece isso, não se engane. Quando a colagem estiver cheia de flores, corações, borboletas,
paisagens lindas, um céu maravilhoso, água, peixinhos no lago, casais sorridentes, família reunida, dinheiro pra caramba. Isso não é a realidade. Isso é a idealização. É o desejo que a pessoa tem de trazer aquilo para a vida dela. E o inconsciente, ele não manda aquilo que você já sabe para você repetir. O inconsciente manda símbolos dos problemas, das questões que precisam ser resolvidas para que você olhe, reconheça e abra o espaço para resolver. Então, o nosso olhar de arteterapeuta tem que ser de desconfiança. Nossa, que tanta flor é essa nessa colagem, minha gente? No meu pensamento, não falo alto, mas eu fico olhando assim e digo, eita, quanta flor. Sabe? E o que isso quer dizer? Transformar, transformar, transformar. Então você tem que olhar abaixo das flores, o que está por baixo. O que é que essas flores estão escondendo? O que é que essas flores estão aqui dizendo? E as cores revelam. É flor, tudo bem. Cores. Quais são as cores dessas flores? Tá? São os sentimentos. Então, às vezes a pessoa está numa dor e está trazendo flores para poder amenizar a dor. Então, o que o self quer que você olhe para a dor por baixo das flores. É lá que você precisa ir olhar. Animais lindos, olhar para os instintos, tá? Que instintos são esses que ela está trazendo aqui nesses animais? Muitas imagens circulares, a Alessandra está perguntando. O que quer dizer? O movimento do círculo, ele é o movimento da psique, Alessandra. Então, quando faz muitos círculos, é o movimento interno da energia também lá dentro. Se forem círculos fechados, redondinhos, como mandalas, são imagens em busca de equilíbrio. A pessoa precisando fechar seus círculos internos, precisando encontrar equilíbrio em situações. Essa é uma proposição. A outra pode estar dando voltas no mesmo lugar, circulando, 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 e não chega a lugar nenhum. Então é preciso ver a imagem, como é que essas imagens, esses círculos, né, para onde eles estão indo, fazendo o quê e por onde eles estão passando, se eles se cruzam, se eles são separados. As imagens circulares, elas têm uma característica de suavizar as coisas. Essa é uma terceira opção que você pode olhar. Imagens circulares, elas às vezes estão suavizando algo que é mais grave. Algo que poderia, para não colocar as pontas, as quinas, eu circulo, eu arredondo, viu? Então é uma maneira de você também perceber. Se estiver muito, chamou a sua atenção, é hora de perguntar as necessidades de circular. Onde é que está essa necessidade de circular tudo na vida? Por que fazer círculos aqui? Qual é a conversa que não tem, né? Que não tem fim? E aí fica aí circulando, dando voltas. Faz perguntas, se chamou sua atenção, acredite. Ângela Filippini, ela tem um livro que é o livro de técnicas dela, que eu não me lembro agora. Deixa eu ver se eu me lembro. Peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Que eu cheguei de mudança e tudo meu ainda está... A parte aqui do ateliê das minhas coisas estão em caixas. Eu estou ainda na fase de arrumação dos meus livros. Esse livro de Ângela deixa eu ver. Não sei, acho que vocês já devem conhecer, porque já faz tempo que ela lançou esse livro dela, de técnicas expressivas. Alguém aí não conhece não, para falar para a Alessandra? Não tá fácil aqui não, Alessandra. Ixi, eu não me lembro. Técnicas expressivas, alguma coisa assim. Mas as meninas daqui a pouco falam, elas sabem. A galera tá aí, o bando sabe. Achei. É aqui, ó. Dei uma futucada aqui nas caixas, achei. Ela, nesse livro aqui, ó. É isso aí mesmo, Keiko. Técnicas expressivas em arteterapia.
ela comenta sobre todas as técnicas, ou pelo menos a maioria das técnicas expressivas, ela fala nesse livro. Certo? Então, nesses aspectos psicológicos, né, gente? No aspecto psicológico da colagem, eu coloco aquela questão do... Eu vou dar essa vivência que eu vou fazer, que eu estou oferecendo para a gente fazer 4 encontros de... A colagem em 4 atos. São 4 encontros onde nós vamos trabalhar com colagem, passando por essas técnicas que eu falei aqui para vocês. Eu vou dar assim em 4 encontros, ver se vocês podem experimentar. Mas é um trabalho pessoal para vocês. É aquela minha proposta de que arte-terapeuta tem que se trabalhar. E outras pessoas podem entrar também, que não sejam arte-terapeuta, não tem problema. Mas é para que vocês possam vivenciar esse momento da pandemia, fazendo o que está sendo pedido, que é separar para unir. E isso é a colagem. A proposta da colagem é essa. Então, o que é que o mundo diz pra gente, né? O que é que os decretos falam pra gente separar, sair do mundo e voltar para dentro de casa para se unir. Por quê? Porque dentro de casa estava todo mundo desunido, né? Todo mundo de uma maneira geral, assim, eu falo porque tem muitos conflitos, né, nas famílias, mas não é que tá todo mundo, não. Tem muita família unida também. Mas, assim, os problemas aparecem muito como desunião. E o que é que a colagem faz? A gente corta e depois une de uma maneira diferente. E na hora de unir diferente, a gente cria uma nova possibilidade. E é o que está acontecendo agora durante esse período, né? A gente tem que ficar sozinho, então a gente está se afastando, está se isolando, que é quando a gente corta, né, os pedaços das coisas e separa. Mas depois a gente precisa de novo se encaixar, de novo botar junto. Então separar para unir, né, afastar para unir, é a proposta desse trabalho, que nós vamos fazer em 4 atos. E eu vou conduzir vocês em meditação, com músicas, dando consignas para que vocês possam se trabalhar profundamente através da colagem. E aí tem 2 coisas nesse trabalho. Um é o trabalho pessoal, que vocês vão fazer consigo mesmas, mergulhando, descobrindo, ressignificando o seu momento. E a outra é, quem trabalha com arte-terapia, aprender técnicas, modos de trabalhar, experimentar e tal. Tá? Esse trabalho vai ser feito assim. Então tem um grupo no WhatsApp, quem quiser participar, entra aí, vai na minha bio, clica e entra para o grupo de WhatsApp. Que nesse grupo é um grupo de espera, que a partir de segunda-feira eu vou passar as informações de inscrições, vou botar o valor, o link de inscrição, botar o material que vai precisar e começa na próxima sexta. Então são 4 sexta-feiras de 8 às 9h30 da noite, tá bom? Então quem quiser passar por esse processo através da colagem, vem comigo, vem estudar comigo, vem trabalhar comigo, e aí eu vou estar como terapeuta, mas também eu vou estar fazendo as minhas. E a gente vai estar num grupo pelo Zoom, com música, com meditação, com incenso, vela aromática, eu boto na minha casa, vocês botam na de vocês, e a gente vai mergulhar durante 1h30 num trabalho de processo mesmo, através da colagem. E aí no fim a gente vai ter assim os minutos, né? A gente trabalha durante 1 hora, depois a gente vai ter meia hora para olhar os trabalhos, analisar os trabalhos, extrair dos trabalhos o conteúdo psíquico que aflorou, escrever alguma coisa sobre isso. Vocês topam? Eu vou fazer, porque eu também estou querendo retomar agora minhas colagens, minhas coisas. Eu vou estar fazendo junto e vou passar um material que vai ser legal, vocês vão precisar fazer aí atrás dessas imagens, porque tá complicado a gente conseguir figura hoje, então tem que tirar da internet e imprimir. Ninguém compra mais revista, né? Revista velha e tal. Mas enfim, convido vocês para participar. Quem topar, achar que esse é um momento bom para você, que é um momento que isso pode te ajudar, entre, porque é um trabalho de cura, é um trabalho para ajudar a gente a curar esse nosso momento mesmo. Eu estou sentindo a pressão, então vou fazer para mim e quero ajudar que vocês também façam, tá bom? E quanto ao valor, não se preocupem, vai ser um valor bem abaixo do que vale um trabalho desse feito comigo, tá certo? Vocês vão ficar satisfeitas com o valor desse trabalho que vocês vão pagar.
É muito pequeno com relação à grandiosidade do que vocês vão poder transformar fazendo esse trabalho, tá bom? Então, assim, o efeito terapêutico da colagem, né, pra gente finalizar aqui, ela permite que o paciente realize movimentos, permite que a gente faça aquilo dentro de nós, a separação das coisas que estão acontecendo, que está tudo misturado dentro da gente. Então, quando a gente faz a colagem, a gente começa a separar interiormente. Essa é uma subjetividade magnífica na colagem. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a separar as coisas na vida. E está tudo muito misturado. E quando a gente faz esse movimento de separação externo, a gente também faz internamente. Quando você faz qualquer movimento externo com intenção de curar algo dentro de você, ele acontece dentro de você, tá certo? E aí, eu digo, gente, quando a gente cola, quando a gente faz colagem, uma das coisas que às vezes a gente precisa aprender é jogar fora, é deixar o passado ir, né? E a gente às vezes guarda. Então pega as sobras da colagem e guarda. Mas o certo, terapeuticamente falando, não é artisticamente, olha, artisticamente guarda porque depois vai servir em várias outras colagens. Mas terapeuticamente falando, joga fora. Aquilo que não serve mais, a gente tem que deixar ir embora, porque o novo vai nascer ali. Esse novo passa a ter significado. Então, a colagem tem esse passo de deixar ir o que precisa ir, deixar ser passado o que é passado. E se voltar para o futuro, para a realização, para um passo à frente do que é agora, do novo. Então é preciso a gente sentir isso dentro da gente quando a gente faz a colagem. Agora o que está valendo é isso aqui. Aquilo que foi, foi. É lixo, joguei fora. Entendeu? Isso terapeuticamente funciona muito bem, faz muito bem as pessoas. Ela estrutura novamente, ela se constrói novamente. Pessoas que vêm de luto, de lar desfeito, de perda de emprego, de muitos anos que ficou depois sem nada, sabe? Quando a gente trabalha com a colagem, que a pessoa ressignifica, aquilo que foi para o lixo vai, às vezes até queima. A gente faz um ritual de queima daquilo que não usou, que não aproveitou, que não tem mais significado, foi embora. Deixa aí mesmo. Esse é um aspecto terapêutico muito importante. Então, tem uma coisa que Paim que fala, né? Jarro Paim, não sei se vocês conhecem esse autor. Ele diz o seguinte, que a atividade da colagem começa de maneira dramática. Presta atenção, olha o que Paim fala. É preciso rasgar, reduzir em pedaços alguma coisa dada como um todo organizado. Então, o que ele está dizendo? Rasgar é dramático. Você vai fazer alguma coisa e rasga, você dentro de você está rompendo também com aquilo. Você está tirando pedaços daquilo. Você está dizendo, chega, não é mais assim. Isso vai ter que mudar. E aí rasga. E eu gosto muito de fazer a colagem rasgada muito mais do que cortada. A cortada tem valor terapêutico, porque é o corte, é como láqueses, né? A moira que cortou o fio, você corta, usa a tesoura. Mas quando você faz com a mão, você trabalha mais a agressividade, mais o rompimento daquilo, a destruição. E colagem trabalha destruindo o tempo todo. A gente primeiro destrói, né? Assim? Depois que seleciona e depois que cola, né? Então tem esse lado simbólico do destruir. Então, os sentimentos, quais são os sentimentos relacionados a isso? Que é onde a gente entra na subjetividade. Quais são esses sentimentos? Conservação. Poxa, uma coisa que eu conservei tantos anos, agora eu estou rasgando. E rasgo. Né? Então tem uma relação disso, dessa conservação das coisas, de deixar o velho. Tem o temor da castração, que é esse corte, né? De romper com as coisas. Tem a inibição, a dificuldade, que é soltar, deixar ir, a dificuldade do cortar o fio, de aprumar a tesoura, de seguir uma linha.
seguir uma reta ou fazer uma curva com a tesoura. Isso também tem muitas dificuldades na colagem, tá? A própria cola que encolhe o papel e às vezes a pessoa não acerta a quantidade de cola direito, trabalha com cola molhada num papel que é seco, trabalha com a cola gruda no dedo, e quando você pega no papel, o papel gruda no dedo e fica um rolo. Essas dificuldades todas são úteis para poder você lidar com o emocional da pessoa. A exaltação também, que é aquela coisa de extrair do conjunto, do todo, algo que é de valor e dar valor àquilo para poder tirar, né? Extrair de lá. A compulsão à destruição, e nesse ponto tem que falar de cuidados, né? Porque a compulsão à destruição, ela pode ativar dentro de você uma necessidade de cortar, destruir. Ó, Chevy falando. Muito obrigada, querida. Deus abençoe, né, a gente, para ter conhecimento e para transmitir. Então, essa compulsão é perigosa, tá? É uma coisa que também chama atenção, assim, cuidado com aquele cliente que tem uma tendência destrutiva e vai querer fazer colar, rasgar e fazer da colagem uma válvula de escape para a sua agressividade, para a sua compulsão de destruir as coisas na vida. Tem que prestar atenção. Quanto, né, essa pessoa faz isso, de que forma ela faz, como ela vê. Se você, o comportamento compulsivo, você vai ver a pessoa ficar muito dominada pela técnica, pela parte do rasgar. Rasgar, cortar, destruir, depois amassar tudo, joga fora. Ela quer fazer aquilo várias vezes. Então ela quer várias sessões de colagem para fazer aquilo. Depois ela chegou em casa, começou a cortar. Presta atenção, porque pode ser que disparou algo que estava reprimido e aí ganhou energia psíquica para vir à tona, tá? Então, o que é que a gente vai fazer para conduzir a colagem, para ela ser terapêutica e não disparar esse sentimento de destrutivo, de destruir as coisas, de ficar na compulsão só do cortar, é ter um objetivo depois, um objetivo futuro. Então é cortar, separar, né? Selecionar, colar, é o final, é a finalidade. Então eu vou levar isso daqui para fazer um álbum. Eu tenho no final dessa colagem, eu tenho uma série de imagens coladas que vai terminar sendo um álbum. Eu tenho isso aqui, mas vai terminar sendo uma assemblagem. Eu tenho isso aqui, vai terminar sendo um panô. Isso daqui vão ser vários cartões. Ou seja, é dar uma finalidade no recorte para que ela tenha um momento de terminar. E aqui acabou. Então esse é o ponto, entendeu? Para não ficar somente no oba-oba do corte e não colar. E aí, quem falou para mim hoje aqui já? Duas pessoas falaram, né? Foi Viviane, que falou que teve uma cliente que ficava assim, só no cortar e não colar nunca. E outra pessoa que não me lembro agora quem foi, logo depois de Viviane, alguém mais falou também. Presta atenção, se o objetivo dela está mais no cortar as imagens, depois ela não quer colar, mas se ela gosta muito de ficar cortando. O cortar tem essa relação com algo dentro da pessoa que pode ser um fator prejudicial, então a gente vai fazer uma condução de que vai cortar e vamos encaminhar para um final, tá certo? Vai ter que ter um ponto final. Isso aí é importante. É uma forma de defesa, tá? A defesa é essa, é dar uma finalidade posterior, para dar sentido aos pedaços. Qual é a história do pedaço? Ah, foi Débora, isso mesmo. Então, pedir que conte uma história. Qual é a finalidade dessa colagem? Colocar fita adesiva debaixo das figuras, já que ela não quer mexer com a cola. E observa para ver se o problema é a cola, é o ato de colar. Pode botar fitinhas adesivas e conversar sobre isso, viu? Para que o trabalho tenha uma finalidade no final. Esses pedaços têm que se transformar em partes
de algo significativo. A outra coisa é sobre reconstrução. Falar de reconstrução, que é o que se pode e não se pode colocar junto. Porque quando você está reconstruindo alguma coisa, não é que tudo vai dar certo ficando junto, não é verdade? Então a gente às vezes está fazendo um mosaico e tem pedaços que não cabem ali e você tem que deixar ele de lado. Às vezes as crianças não querem dormir no mesmo quarto, entendeu? Quem é mãe aí sabe, teve filhos pequenos, que quando eles começaram a crescer, eles são partes da família. Que devia que todo mundo gostar de dormir junto. Mas por que não? Porque são diferentes. Então, quando chegou na fase que não querem mais ficar no mesmo quarto, é hora de separar as partes. E quando a gente força a ficar, o que acontece? Brigam todo dia. Então, essa é a colagem quando eu fiz no início, a metáfora colocando a família, que a família às vezes se ama, mas separados. Quando junta, não dá certo. São partes que têm uma tendência a não querer ficar juntas. Então é necessário compreender isso, viu? Então, gente, o processo da colagem é esse, é o destruir, separar, né? Selecionar e depois unir com um novo propósito para dar sentido, dar significado, ok? Então é por aí que a gente vai pensar e o nosso grupo que vai se formar, já tem várias pessoas, já tem umas 20 pessoas no grupo do WhatsApp, que é para fazer esse trabalho ao vivo e a cores, tá bom? Bom, eu fiz uma postagem aqui para a gente poder finalizar, que é a colagem, as 7 dicas do que você observar numa colagem. Viu? Foi minha postagem de hoje. Eu vou ler aqui para vocês os tópicos que eu coloquei. Observar a postura da pessoa durante a colagem, durante a realização da colagem. Então, olhar como é que ela está posicionada e tal. O corpo, a postura mental, o que ela fala, como ela se comporta, viu? Leia está perguntando porque eu não fiz no Telegram. Porque quando eu fiz no Telegram o outro curso, teve pessoas que perguntaram para mim: por que você não faz no WhatsApp? Porque é mais fácil, eu não tenho um Telegram, para mim é difícil o Telegram, não sei mexer com o Telegram. Aí eu disse: pô, vou dar uma chance para as pessoas que preferem o WhatsApp dessa vez. Então, o do mês passado foi o de desenho, foi um grupo no Telegram, e dessa vez estou fazendo no WhatsApp, porque tem muita gente que fica perdida no Telegram. Teve muita gente que não podia nem baixar o Telegram no celular, porque o celular está cheio. Aí eu decidi dessa vez fazer o WhatsApp, mas eu não gosto de fazer no WhatsApp, porque o WhatsApp tem um problema. Cada pessoa que entra não sabe o que foi que aconteceu antes. Então a gente tem que repetir a postagem e é chato isso. Aí eu explico logo: gente, vai ficar repetindo, vocês não precisam ler uma vez, tá bom, mas deixa repetindo, porque toda hora entra uma pessoa, toda hora entra uma pessoa. Aí eu deixo entrar mais 5, 6, e aí vou lá, repito as postagens anteriores para quem entrou ver. Esse é o problema do WhatsApp, viu? Então, dessa vez eu estou fazendo no WhatsApp. No próximo, né, para o mês, provavelmente eu vou lançar outra oficina ou alguma coisa que eu lançar no próximo mês. Eu vou fazer de novo no Telegram. E esse grupo, inclusive, quando fechar as inscrições para a semana, esse grupo eu vou botar no Telegram para receber os links do Zoom toda semana e a gente poder comentar as coisas que estão acontecendo no grupo, a vivência, tudo vai ser comentado dentro de um grupo no Telegram. Eu estou fazendo no WhatsApp essa etapa das inscrições, mas depois que o grupo fechar, esse grupo vai para o Telegram, porque vai ter muito comentário, vai ter muito conteúdo que eu vou colocar sobre as aulas, sobre os encontros que a gente vai ter. Eu prefiro o Telegram, inclusive porque o Telegram as coisas não se perdem. E no WhatsApp, ó, vai sumir depois, viu? Agora, é isso. Então, deixa eu falar daqui das dicas.
tem a postura da pessoa que está fazendo, tem o nível de dificuldade, quando a pessoa reclama muito, fala demais, não consegue fazer as coisas da colagem. Esse é um aspecto que vocês precisam olhar. Essa dificuldade de colar, por exemplo, Viviane e Débora, onde é que está essa dificuldade? Por que essa dificuldade de colar? Presta atenção nisso, viu? Tem uma coisa importante aí sendo dita. De que forma a pessoa lidou com a diversidade de imagens, com a quantidade de imagens? Isso é um aspecto que precisa ser olhado. A carência, a falta também de imagens e o excesso. Se a pessoa teve cuidado no recorte, no rasgo, ou se ela foi recortando de qualquer maneira, se ela contorna as imagens ou se ela só corta tudo assim reto e não dá nenhum acabamento. O zelo da pessoa com o trabalho é importante observar. Se o trabalho transcorreu prazerosamente ou se foi um problema, um conflito, um peso para ela. E se a pregnância, se a imagem é clara, se o que ela colou ali está claro para entender, ou se está tudo muito encoberto, confuso ou não. E no final, qual é o ponto focal do trabalho, viu? São essas dicas para vocês olharem aí. Deixa eu ver, Marina está dizendo que começou a baixar o Telegram para acompanhar meus cursos. Ô Marina, que bom, obrigada. Mas não se preocupe que a gente vai fazer no Telegram, esse grupo inclusive vai para o Telegram, tá certo? Foi uma coisa que eu quis fazer aí no WhatsApp para dar uma esfriada, porque tava todo mundo reclamando que o Telegram tava pesado, que tava enchendo o celular, que não sei o que. Tá bom, então a parte de inscrição, como entra muita gente, eu boto no WhatsApp, e depois aquelas pessoas que já se matricularam, que já estão no curso, que resolveram participar, já estão comigo, vamos pro Telegram, viu? Keiko prefere Telegram também. E pronto, Soraya tá dizendo que tá ótimo como sempre. Obrigada, Soraya. Bom, minhas queridas, eu vou ficar por aqui. Acho que já passei bastante do tempo. Eu tô explorando, viu, agora o Instagram com essa live, que era só de 9 às 10, era somente 1 hora. Eu dava correndo, não podia dar o conteúdo todo assim, desenvolver amplamente como eu fiz hoje. E agora já tem bastante tempo. Eu comecei 9h15, na verdade, né? A gente já passou bastante do horário aqui, tá bom. Ele não tá derrubando mais as lives, então eu tô aproveitando, tá bom? Um beijo para vocês todas. Foi muito bom falar com vocês hoje sobre colagem, foi divertido. E eu gostei demais da gente poder trocar essas ideias aqui e eu tirar as dúvidas de vocês. E eu espero vocês aí no curso, para essa vivência, tá? Quem vai topar entrar aí na vivência, vai lá agora no link aí na bio, clique e entra nesse grupo de WhatsApp pra gente conversar, ok? Obrigada, Aline. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Tudo de bom. Bye, bye.